Você sabia que a freira demoníaca que aparece em Invocação do Mal 2, o Valak, ele foi criado só depois que o filme já estava praticamente filmado? Será? Pois é, ela nem existia no roteiro original. Olha como é as conveniências da vida. A vida é um mistério que eu não conheço a origem. O próprio James Wan achou que o filme precisava de uma entidade um pouco mais marcante e se inspirou numa visão que a própria Lorraine Warren teve na vida real para se inspirar para a criação do Valak. Isso não só deu certo, parabéns pro James Wan, como acabou se tornando um dos personagens mais marcantes da história dos filmes de terror. Não tô falando que é o melhor personagem ou é um personagem maravilhoso, mas é um dos mais marcantes, inegavelmente, do terror recente. Sei. E é esse tipo de coisa que faz Invocação do Mal 2 ser além do que apenas uma continuação do primeiro filme. É um filme que consolidou o universo dos Warren de vez, se tornou um dos mais queridos da franquia e ainda por cima deu origem a novos spin-offs, como A Freira e o quase esquecido Homem Torto, que até hoje nunca nem saiu do papel, esse coitadinho. E hoje, na parte 2 do Rebobinando 2 de Invocação do Mal, pra quem não sabe o que é Rebobinando eu pego sagas, pego filmes que vão sair no ano que estou gravando e faço toda uma ordem cronológica revendo esses filmes, trazendo pra vocês curiosidades, bastidores e, por óbvio, a minha opinião. A gente tem um problema sério de não estar nem aí pra opinião de vocês. E o Rebobinando hoje vai ser sobre Invocação do Mal 2, então sem a menor enrolação possível, vamos embora rebobinar esse filme. E aí, cambada de rebobinadores, tudo beleza? Eu sou mais bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. Qual é o lanche aí, galera? Invocação do Mal 2 estreou em 2016, ou seja, 3 anos depois do lançamento do primeiro filme. A direção ficou novamente com James Wan, que já era considerado um dos grandes nomes de terror moderno, depois de Jogos Mortais, Sobrenatural e, é óbvio, o primeiro Invocação do Mal. Mas aqui dá pra dizer que o James Wan voltou com um pouco mais de confiança, tinha um orçamento maior e uma missão lhe dada. A missão de provar que o Cineverso tinha fôlego pra virar uma franquia duradoura, e virou de fato. Missão dada é missão cumprida. O filme custou cerca de 40 milhões de dólares e arrecadou mais de 320 milhões ao redor do mundo todo. É um ótimo número. E ao contrário de várias continuações que tentam pegar o primeiro filme, melhorar e amplificar e não querer fazer algo novo, Invocação do Mal 2 não é um desses casos. Ele conseguiu evoluir em tom, em tensão e até em construção de universo. E isso sem perder a base emocional que sustenta todo esse aglomerado de ideias que é o casal Ed e Lorraine Warren. Vera Farmiga e Patrick Wilson voltam com ainda mais química, se tornando cada vez mais os queridinhos do público. Eles não só convencem como casal apaixonado, como também dão credibilidade até para os momentos mais absurdos do filme. Tem gente que assiste o filme só por conta do casal e, sinceramente, tem porquê. Você é doido? O filme ele começa com uma recriação do famoso caso de Amityville, usado aqui como prólogo. E como eu tava falando da freira do Valak, é nesse momento que a Lorraine tem uma visão do Valak, que no caso é a freira demoníaca que virou um dos vilões mais icônicos do terror atual. Detalhe, essa freira abençoada nem estava no roteiro original, que nem eu citei no começo do vídeo. Como eu falei, o James Wan criou essa ideia durante as refilmagens, inspirado numa visão da Lorraine real que ela teve do Valak. Dá pra se dizer sim que a freira mudou por completo a história do universo Warren. E o que pouca gente percebe é que Invocação do Mal 2 é o responsável por abrir várias pontas ou costurar, digamos assim, para outros filmes da franquia. Além do Valak, que eu já citei, o filme apresenta o tal do Homem Torto, que é uma entidade que também estava nos planos de virar um spin-off, mas que acabou sendo engavetado pela Warner. O motivo, não sabemos. Sua vida era torta. Agora falando sobre o filme Invocação do Mal 2, no lançamento do filme rolaram relatos de gente passando mal durante a sessão, o que só ajudou a alimentar toda essa mística em volta de Invocação do Mal. O marketing de Invocação do Mal é inquestionável, é maravilhoso. A própria casa em Enfield, que eu vou citar mais daqui a pouco, virou um ponto turístico na Inglaterra depois do lançamento do filme. Outra sacada inteligente do James Wan é que a atriz Mads Olf, que interpreta a Janet, chegou a ficar dias isolada do elenco, para poder entrar mais no clima de sombrio, no clima de possessão, e isso foi ideia do James Wan. Esqueceram de mim. Ah, falando de James Wan, esse foi o último filme do universo principal dirigido pelo James Wan. Ele acabou se afastando da direção depois desse filme, que faz muita gente dizer que esse foi o auge criativo da franquia. Depois disso, os spin-off da franquia começaram a sair em massa, mas não seguindo o mesmo nível de qualidade, digamos. Pô, a Maldição da Chorona é um absurdo existir. Mas então você tem medo da Chorona? E o que vocês estão careca de saber é que foi baseado em uma história real. Porque depois do prólogo em Amityville, a gente é levado para Enfield, na Inglaterra, onde mora a família Hudson. Espero estar pronunciando certo.
E aí, meus amigos, dizem que ele é baseado num caso real considerado o Amityville britânico, onde a filha mais nova, que é a Janet, começou a demonstrar sinais claros de possessão, falava com uma voz masculina, levitava, era arremessado por forças invisíveis. Tudo isso foi documentado na época. Inclusive, dizem que é o caso sobrenatural mais bem documentado da história, se eu não tô enganado. E em Invocação do Mal 2, o James Wan pega essa história, coloca alguns fatores reais que teve de fato, mas coloca mais da sua versão, mais da sua criatividade. E é aí que a coisa fica feia de vez. Mas bem, como você já tá bem contextualizado do que é Invocação do Mal 2, do contexto da saga, de bastidores e elenco, o que é Invocação do Mal 2? Dúvidas! O filme começa com o casal Warren investigando o famoso caso de Amityville, que serve como prólogo para mostrar que Lorraine está tendo visões sombrias e premonições da morte do próprio marido. É também nesse momento que ela tem o primeiro contato com a presença demoníaca da Valak, uma entidade que aparece com uma forma de freira e começa a atormentá-la psicologicamente. Corta para Londres em 1977. A família Holzgon começa a enfrentar fenômenos paranormais, batidas na parede, móveis se movendo sozinho e principalmente a jovem Janet sendo o principal alvo das manifestações. Ela começa a falar com uma voz demoníaca e se comportar como se estivesse sendo possuída. O espírito diz se chamar Bill Wilkins, um homem idoso que teria morrido naquela casa, ou melhor, sentado naquela poltrona. A mídia começa a se interessar pelo caso, especialistas são chamados, mas também surgem suspeitas de que a menina estaria fingindo tudo. E é aí que entram os Warren. Eles são chamados não só para investigar, mas também para avaliar se a igreja deve ou não intervir oficialmente. Lorraine ainda está com medo das visões que teve e hesita em se envolver, até porque ela via o seu marido morto. Mas eles vão mesmo assim. Enquanto Ed tenta entender a origem dos fenômenos, Lorraine começa a perceber que aquilo não é só uma alma penada. Há algo manipulando o espírito de Bill, usando ele como distração. E esse algo é a Valak, a verdadeira ameaça, não só do filme, mas acho que do universo. A tensão vai aumentando até que Janet é levado para o sótão da casa e quase morre. Ed tenta salvá-la e a Lorraine consegue lembrar o nome da entidade durante o momento de revelação, o que deixa a entidade mais enfraquecida. Ao pronunciar o nome Valak, ela consegue expulsar o demônio e salvar a garota, encerrando o caso. O filme termina com a família Holzgon em paz e os Warren levando mais um objeto amaldiçoado para sua casa de relíquias, na casa deles, como se fosse mais uma cicatriz dessa vida que eles escolheram. De início, a minha mente me sabotou, porque na minha cabeça o meu favorito era o 1, por ser mais simples. Só que depois que eu vi o 1, é uma loucura atrás da outra. E esse 2, ele tem loucura, só que ele tem mais charme que o primeiro. Esse segundo filme, ele é mais grandioso. E se pode parecer um pouco contraditório, só que nesse caso desse filme, torna ele melhor que o primeiro. Enquanto o primeiro começava muito bem e no fim tentava ficar muito grandioso e ficava muito exagerado, esse aqui, ele não é isso. Ele já nasce grandioso, ele já nasce com presença, ele já nasce desde o seu início com mais charme, que nem eu falei, é um filme mais charmoso de se assistir. E ele não é grandioso porque tem mais susto, digamos, até porque eu acho que se botar na balança, se olhar, analisar bem, é capaz do primeiro ter mais susto que esse segundo. Falando merda, meu irmão. Mas é porque esse segundo ele tem mais cara de filme mesmo, não que o primeiro não seja, e não cagando em cima do primeiro, mas é que você bota os dois um do lado do outro, é como se, gente, eu vou falar uma bobagem aqui, mas é só pra ilustrar. Lá vem. Mas é como se o segundo fosse mais cult que o primeiro. Ah, não, aí ele extrapolou. Esse segundo ele tem mais roteiro, ele tem mais direção e ele tem mais ambientação. Acho que pra ilustrar melhor, é como se ele pegasse o primeiro e melhorasse em tudo. A química do casal Ed e Lorraine Warren, da Vera Farmiga e do Patrick Wilson, continua melhor ainda. A química dos dois é impressionante. Me impressionou. Tem cenas boas que ajudam a reforçar isso, como aquela que o Ed, a Lorraine, a mãe e o Maurice estão conversando com a Janet e o espírito do Bill começa a se manifestar. A câmera desfoca do rosto da menina e foca mais na cara do Ed, e aí o bicho começa a falar e é uma cena muito boa, é uma cena com enquadramento bom, é uma cena bem dirigida, dá até uma sensação de improviso ali do Patrick Wilson, porque começa a falar umas coisas o Patrick Wilson é muito bom ator, porque ele entrega coisas ali com poucas falas e é interessante porque a gente não vê a gente só vê a silhueta daquela entidade, daquele espírito, a gente não vê de fato o bicho ali.
Outra cena que não tem como marcar, por exemplo, é a do quadro envolvendo a freira e a Lorraine no quarto da Lorraine, eu acho, ou no escritório. Vai crescendo tudo, a trilha vai aumentando, aí passa a sombra assim, depois gruda no quadro e vai atrás da Lorraine, muito boa a cena. Ou, como não tem como citar, a do espelho, né? Só que a do espelho, ela é bem dirigida, só que ela tem uma conclusão clichê, né? Que é aquele, olha pra trás, não tem nada, olha no espelho, tem. Olha pra trás, tá mais perto, olha de volta, tá o bicho ali, entendeu? Então é um bagulho clichê, só que é bem feita. Tem coisa clichê que é mal feito. É a verdade. O clima do filme é muito bom. O James Wan consegue transparecer um clima muito bom. É um clima chuvoso, é um clima bem britânico mesmo, até pelo bairro que eles vivem ali. É um clima apavorante. Você se importa ali com alguns personagens, tendo outros personagens que a gente nem lembra que existe, que é um dos pontos negativos, mas a gente se importa ali com os principais que tem que se importar de fato, né? Claro, o filme tem seus problemas. Tem personagem ali que viu de tudo, que no caso é a personagem, por exemplo, da psicóloga, acredito que é uma psicóloga, que viu de tudo, faltou só o diabo abraçar ela do lado aqui, cumprimentar o bom dia. E não acreditava que o bicho existia, que a coisa estava existindo, que era tudo falso. Tem uma importância ali, porque o espírito falou com a Janet, que era pra ela falsificar tudo. Todo o resto ela esquece. Ah, só porque a menina começou a jogar uns talheres ali, o diabo não existe. Já quase derrubou a casa inteira, minha filha. Ela foi flagrada forjando a possessão. E esses são detalhes que deixam o cara meio assim no filme, como por exemplo o Ed acordar um pouco mais cedo que a Lorraine, sentar na frente do quadro e desenhou o maior desenho da história da humanidade. Lógico, o verdadeiro Ed, ele era pintor, né? Ele era artista. Mas, gente, é sério mesmo que, tipo, em 2 horas você consegue fazer um desenho daquele tamanho. Esse cara é foda. Não, e outra coisa, tem a cena que eu citei ali agora, da Janet quebrando talher e forçando, fingindo um espírito, mas ela é encontrada dentro de um painel elétrico toda torta. Pelo amor de Deus, uma criança normal nem cabe ali dentro. Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Já que eu tô falando de alguns pontos negativos, sem falar alguns personagens que nem eu falei, o filme ele tem personagens que a gente se importa, só que também tem alguns personagens que a gente nem lembra. Por exemplo, durante o filme eu fui lembrar que tinha mais uma criança, tinha mais um menino no fim do filme ali. Na minha cabeça era um piá e 2 meninas, outro piá nem lembro. Ou então a vizinha que aparece, não aparece, desaparece. O rapaz lá também aparece, desaparece, o marido dela. E no geral, eu não vejo grandes defeitos assim no Invocação do Mal 2. Ele só é apenas um filme um terror que não me agrada tanto. Eu não sou o cara que curte esse terror velho apavorante e gritante, exagerado. Esse filme tem um charme em relação aos outros filmes do seu próprio universo. De fato, talvez ele seja até o melhor. Ele tem mais charme que os outros, ele é mais filme que os outros. Ele só não é o terror que eu amo de paixão. Mas mesmo assim, ainda é um filme com um ótimo clima, poucos deslizes e que entrega uma experiência muito mais completa que o primeiro. E como eu dei 6,8 pro Invocação do Mal 1, talvez este seja um 7,5. E olha que eu tô sendo bondoso. E até o momento é o melhor da franquia sem pestanejar. Mas sim, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tá aí, entregue a vocês, Rebobinando 2, parte 2, sobre Invocação do Mal 2. Tem a playlist do Rebobinando Extermínio, tem playlist de sessão cassete, tem playlist de qual é esse filme, tem playlist de 10 anos de... Então, gente, entra aí nas playlists, assiste, divulga pros amigos que gostam de filme. O link vai estar na descrição também. Comenta aí embaixo o que você acha do primeiro Invocação do Mal, o que você acha do segundo Invocação do Mal, qual a sua nota pro Invocação do Mal 2. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, compartilha com teus amigos. Já falou e valeu, vou pegar uma onda.